Fala aí pessoal, tranquilo? Então, hoje eu vim trazer para vocês uma história muito interessante, pelo menos para mim, que foi muito significativa para minha vida artística e minha vida pessoal. E quando eu estava pintando ao vivo, esse quadro aqui, eu morava no Meier, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. O ano era 1996, ou seja, tem 28 anos essa história. E então, eu estava em casa e resolvi pintar esse visual aqui, que é um viaduto chamado Viaduto de Todos os Santos. Eu sempre que eu passava de carro aqui, tá? E só para contextualizar, esse viaduto ele passa por cima da linha férrea, tá aqui, o muro da linha férrea, ele passa atravessando de um lado ao outro, passa por aqui, e ele vai terminar aqui numa rua chamada Rua Piauí. E eu, sempre que eu passava de carro por ele, eu olhava essas copas aqui, essa copa dessas mangueiras frondosas, né? E esses casarios, e esse viaduto, que ele tem todo um charme, ele é antigo, sabe? E eu pensava, pô, um dia eu vou parar aqui e vou pintar. Dito e feito. Saí de casa, vim andando, né? Lá com cavalete, tela, aquelas coisas todas, armei o cavalete aqui na esquina e comecei a pintar, todo empolgado e tal, aí esboçando. Quando já estava o quadro tomando volume, para do meu lado um morador de rua, eu não lembro o rosto dele, mas eu lembro que ele estava com um saco enorme amarelo da Casa e Vídeo, é uma cadeia de lojas que tem aqui no Rio, eu não sei se tem no Brasil todo, mas ele estava com esse saco enorme da Casa e Vídeo. Se fosse o saco vermelho, parecia um Papai Noel, mas era amarelão, vibrante. Ele parou do meu lado e ficou lá, vendo e tal. E eu continuei pintando, assim, sabe? Às vezes tem aquele dia que você quer pintar, não quer papo com ninguém, tá? Tu quer se concentrar ali na pintura, e assim eu fiz. Fiquei lá pintando, tava pintando as árvores, e aí ele vira para mim e fala assim, olha, essas árvores que você tá pintando não são aquelas que você tá vendo. E aí, sabe, eu tô pintando, parei assim, e aí sabe, deu aquela travada no tico-teco, e aí eu continuei pintando. E aí virei para ele e falei, o quê? Aí ele, essas árvores que você está pintando não são aquelas que você está vendo. Aí, sabe quando o mundo para um pouquinho? E aí eu virei para ele e perguntei para ele, mas por quê? Aí ele falou, porque o jeito como você está pintando, com as pinceladas muito largas, parecem folhas de amendoeira. E aquela lá é uma mangueira. As folhas são curtas, por isso as pinceladas têm que ser curtas. A minha mente explodiu naquele momento, abriu um buraco no chão. Eu acho que a minha alma foi para um lugar, o meu corpo ia ser tragado ali por aquele buraco. E ele saiu andando assim aqui, ó, saiu andando rindo, ele presta atenção, hein? Se liga! E eu fiquei ali sozinho, minha pintura e o tema, 20 minutos olhando a minha pintura e as árvores que eram mangueiras, e eu pensei, caraca, não é que esse cara tava certo. Pô, eu tava lá no auge da empolgação da pintura, fazendo umas pinceladas super largas e tal, e realmente, no final, a pintura ia parecer umas amendoeiras, e não era essa a proposta. Justamente eu passava aqui de carro sempre e ficava encantado com essas mangueiras, né? Ter a folha pequenininha, e então não teria sentido eu fazer uma amendoeira, e esse cara estava certo. É impressionante, esse cara foi um divisor de águas assim na minha vida, não só artística, mas pô, eu fiquei semanas pensando nisso. Eu não sei se o cara era um artista e estava morando na rua, eu não sei se ele era um visionário, se ele era um cara muito observador, sabe? Mas foi assim um encontro de 5 minutos e que, sabe aqueles 5 minutos que muda a tua vida, sabe? E eu me lembro que eu terminei o quadro, assinei, sabe? Segurei ele, prendi ele lá naquele negócio de segurar.
de levar o quadro, desmontei tudo, mas não parava de pensar nesse cara e voltei para casa, fiquei semanas pensando nesse cara e até hoje, de vez em quando eu me pego pensando nesse cara. Então, não que eu não tivesse uma visão do que eu estava pintando, eu já era profissional há muitos anos, mas eu acho sim que eu recebi aquela crítica construtiva dele. Eu poderia ter chegado e ter ignorado ele, eu poderia ter chegado para ele e falar, você não sabe de nada, eu vou continuar aqui na minha pintura. Mas não, primeiro que ele soube falar, né? Ele soube dar uma crítica construtiva, sabe? Ele tinha um sorriso, não lembro do rosto dele, mas eu sei que ele tinha um sorriso bacana e eu soube receber bem essa crítica construtiva. Isso é importante. Depois eu criei um slogan que é assim: quem não sabe receber crítica não merece elogio. Então, isso foi divisor de águas para mim. Isso me fez também, quando eu estou diante de um trabalho, seja aqui no estúdio, seja na rua pintando, eu sempre lembro desse cara e isso me faz prestar mais atenção, me faz ficar com o radar mais ligado no que eu estou vendo diante de mim, né? Então, isso é legal, essa história, assim. Então, sempre que vocês tiverem uma crítica construtiva, não julga pela aparência da pessoa, sabe? Pensa, vê se a pessoa tem razão, se não tem, sabe? E olha para o seu trabalho com humildade, olha para o seu trabalho, assim, com uma sinceridade e vê, porque esse cara, para mim, foi um divisor de águas. Tá? Então essa história aí que fica para mim, eu conto para meus alunos, eu adoro contar essa história para todo mundo e eu quis trazer ela aqui para vocês hoje, tá bom? Espero que tenham gostado, valeu, porque para mim foi muito significante. Valeu, forte abraço em todos aí.